Muito bem, última pregação da série de Atos, aliás, de dons. Atos também está meio perto, mas embora eu tenha parado já há uns 2 meses, mas hoje eu recomeço à noite. Mas os dons do Espírito, é a 44ª pregação e última sobre o assunto. Não vai ser um texto, não vamos examinar um texto, mas uma conclusão muito importante que se tira pelas Escrituras quanto a essa questão do uso de dons do Espírito na igreja. Talvez se eu perguntasse, por tudo que foi ensinado aqui sobre os dons do Espírito, se seria suficiente o crente descobrir qual o seu dom ou os seus dons. Podia fechar aí, por favor? Obrigado. Descobrir qual o seu dom ou os seus dons, sentir desejo, ter habilidade e, de repente, começar a utilizá-lo na igreja. Eu acho que tenho o dom tal. Estou com desejo, acho que tenho capacidade do Espírito Santo, estou com paz no coração e vou começar a utilizar na igreja este dom. É suficiente para que esse dom realmente, para que esse irmão realmente exercite essa atividade ligada à qual ele sente, entende de uma maneira responsável, séria, que tem este dom? É suficiente? A resposta é não. Não? Então é preciso mais alguma coisa. Além de eu reconhecer que tenho, eu quero servir, me disponho a servir, e ainda não. É a primeira parte do processo, muito importante por sinal, mas é a primeira parte. Falta a segunda. Que dá vontade de perguntar, mas eu não vou perguntar. Okay? Qual seria essa? Seria muito interessante ter uma ideia de quantos irmãos aqui imaginam o que é que está faltando. Mas se... pergunte a si mesmo, ou a si mesmo e responda. Mas o que está faltando é o reconhecimento pela própria igreja. Se é isso que você pensou, você está bem afinado com essa questão. O reconhecimento da própria igreja. Mesmo que implícito, dependendo do peso deste dom, quanto que vai utilizar esse dom, da influência na igreja, pode até ser que seja um reconhecimento explícito, claro, formal da parte da igreja, talvez até numa sessão, pode ser, mas nem sempre. É importante também observar isso, que talvez a maior parte das vezes, não sei se é a maior parte, mas muitas vezes vai ser um reconhecimento silencioso, implícito, natural. A igreja observa, vê, sente o efeito daquele dom do irmão sendo exercido e praticado, e há uma aprovação ali, implícita, e vai indo, mas tem que ter esse aspecto, esse fator, e como eu disse, às vezes de uma maneira mais formal. Pastor, mostra uma passagem afirmando especificamente esta necessidade. Não vai ter. Mas há várias que nos permitem concluir com muita segurança quanto a essa necessidade. Vamos a Atos 6, versículos 1 a 6. Que diz assim:
Atos 6, de 1 a 6. É conhecida esta ocasião aqui como a instituição, o início do diaconato, ou instituição dos diáconos, né? Que nem são chamados de diáconos aqui, mas a gente conhece como assim. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 apóstolos, né, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, houve aqui um problema prático, mas sério, na distribuição de comida aos necessitados. As viúvas de um grupo estavam sendo, de acordo com esse grupo, não estavam sendo bem atendidas. Então, como é que eles resolveram? É interessante. Nós gostaríamos de alguns voluntários aqui na igreja para ajudarem nisto. Nós não vamos dar conta disso, nós vamos nos entregar para estudo da pregação, para oração. Então, escolham, se ofereçam aí. Não. Eles mandaram que a igreja escolhesse homens de boa reputação, aí deram algumas condições, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Esses homens que ficaram conhecidos como os primeiros diáconos, mas não é o nosso caso aqui. O que eu quero mostrar é que caberia à igreja a responsabilidade de identificar esses homens e elegeram-nos. Então nós vemos, e foi exatamente o que fizeram. A igreja reconheceu e escolheu, são esses aqui. Ela apontou. Este reconhecimento da igreja é muito importante. Vemos a clareza disso aqui. Passando um pouco mais à frente, em Atos capítulo 13, versículo 1, no início da primeira viagem missionária, já falamos muito sobre ela numa pregação passada, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, obviamente a igreja: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Muito interessante o que acontece aqui, para este assunto que estamos estudando. Paulo estava designado pelo próprio Jesus Cristo para servi-lo. Num dos relatos da própria conversão, no caso em Atos 26, não precisa nem você ir até lá, Jesus Cristo disse claramente que Paulo era um convocado dele. Lá no versículo 15, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para as quais eu te envio. Jesus Cristo designando Paulo para ir pregar em nome dele, para lhe abrir os olhos e os converter das trevas para a luz, e a passagem continua.
É muito interessante que esta chamada do próprio Jesus teve de ser ratificada pela igreja de Antioquia por ordem do Espírito Santo. No caso, a escolha mesmo não foi da igreja, diferente lá do primeiro caso que nós vimos dos diáconos. Aqui o Espírito Santo escolheu. Mas é interessante que o Espírito Santo diz: me separem esses 3 homens, dediquem esses 3 homens para uma certa missão. Ele indicou quais são os homens, Paulo e Barnabé, e então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. A igreja impôs as mãos sobre eles, a igreja orou sobre eles, a igreja os enviou, foi a igreja. Vejam, a chamada de Jesus Cristo, a ordem de Jesus Cristo, a convocação de Cristo estava por trás de Paulo, o reconhecimento do Espírito Santo estava por trás de Paulo. Ainda assim, Deus quis incluir a igreja no processo de envio de Paulo. Gente, isso não é pouca coisa. Muitos crentes não entendem, especialmente hoje em dia, em que a frequência das igrejas tem sofrido muito por causa da questão de cultos online, coisa desse tipo, e uma proliferação de vídeos e coisas assim, e o tempo que as pessoas dedicam, o interesse. Então, muita gente não tem noção, crente, não tem porque não estuda, porque está aqui. A noção da importância da igreja no próprio ministério. Eu não queria ser um crente solto, cheio de dons, digo eu, alguém, cheio de dons, pregando, fazendo isso, fazendo aquilo e tal. Qual é a sua igreja? Não, negócio de igreja, meu amigo. Eu, hein? Pastor, mandando uma coisa, outra igreja reunida, e escolhe, não escolhe, cheio de irmãozinhos esquisitos lá na igreja. Não. O meu serviço é direto a Cristo. Você não entendeu nada. Porque se você tivesse uma chamada direta de Jesus Cristo, como Paulo teve, olhando para ele, aparecendo para ele miraculosamente, dizendo: você vai, porque eu estou lhe mandando. O que Paulo precisaria de uma igreja, meus irmãos? Para quê? Bando de pecador reunido ali, e às vezes discutindo com outro, sem concordar com uma coisa, com a outra, ou me meter em confusão de eleição de igreja, coisa nenhuma. Eu preciso disso. Se alguém poderia falar assim, era o próprio apóstolo Paulo. Eu não preciso, eu estou acima desta necessidade. Não está Paulo. Aí vem o Espírito Santo, o mesmo chamado Espírito de Cristo, Deus, terceira pessoa da Trindade, como nós conhecemos, e diz: eu quero Paulo para esta missão específica, e quero Barnabé também, quero esses 2. Estou só comunicando a vocês, viu, que eu quero esses 2, e por ordem minha, amanhã de madrugada eles já não estarão aqui. Vão fazer os pacotes dele aí, os sacos dele aí, e vão viajar e tal. Ok, igreja? Estou avisando isso aí. Ponto. Não. Aí vem o Espírito Santo e diz: reconheçam eles, orem sobre eles, jejuaram aqui, no sentido de que estavam buscando realmente uma confirmação, mas uma confirmação de quê? Já estava confirmado. É quase misterioso isso, mas a importância que Deus deu ao envolvimento da igreja no ministério de Paulo. Se o seu ministério, meu irmão, minha irmã, seus dons, seu dom, não é exercido através de uma igreja local, está errado. Incompleto. É importantíssimo o papel da igreja no seu ministério. Ah, mas eu faço minhas caridades, eu faço minhas coisas, eu prego aí onde eu ando e tal. Tem até uns folhetos que eu mandei imprimir, 5.000 folhetos,
bem bacana e tal. Eu tenho meu ministério. Incompleto. E se não tem igreja no meio, está errado, completamente errado. Então fica essa chamada completamente fora de moda, essa lembrança que estou fazendo aqui, completamente fora de moda, nem compreensível em muitas igrejas enormes, que existem, inclusive aqui mesmo, nesta cidade, e que, pelo menos, não sei se é só jovens, mas a parte adulta também, quando a gente pergunta nessa parte da cidade, tem um amigo, tem um conhecido que é evangélico, qual é a igreja? Geralmente o nome de 2, 3 igrejas, as que estão na moda, enormes, e que chamam coaches para pregarem lá, que não entendem o evangelho praticamente nada, e mistura tudo, não tem membresia certa, nada. Essa é uma linguagem completamente estranha para os dias de hoje. Mas para a igreja que quer pregar a Bíblia como ela diz, irmãos, não tem outro jeito. É isso aí. Curioso é que lá no 14, eles voltaram da viagem e veja como Paulo levou a sério o fato de que a igreja de Antioquia estava envolvida no ministério dele. Ministério dele não, nesta missão específica conhecida como a primeira viagem missionária. Ali chegados aonde? Em Antioquia. E agora eles estão voltando desta viagem. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Eles deram relatório. Reuniram a igreja. Irmãos, aconteceu isto. Impressionante. Nós, como servos de vocês, como enviados de vocês, nós temos um dever aqui, que é prestar conta do que nós fizemos com isto. Atos 15, 22, 27, uma crise grande, reúnem lá a igreja de Jerusalém, inclusive apóstolos lá, presbíteros lá, ou pastores. Atos 15, 22 a 27. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, olha o peso de quem está aqui. Com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos que entre os gentios em Antioquia e tal, visto, aí, no 25, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo e tal. Barnabé e Paulo saíram com a orientação, com a instrução, até por escrito, da igreja de Jerusalém para outras igrejas, especialmente igrejas de gentios. E resolveram mandar alguns da própria igreja de Jerusalém acompanharem Paulo e Barnabé. Esses alguns aqui foram escolhidos pela igreja. Sempre tem, 2 vezes, apóstolos, presbíteros e a igreja. Então, a igreja de Jerusalém reconheceu oficialmente o ensino de Paulo e de Barnabé, a autoridade deles, e ainda escolheram homens para acompanhá-los. Todo o processo envolvendo a igreja. Lembrando de novo, seria esquisito, né, Paulo levantar e dizer, irmãos, eu não estou entendendo mais nada. Vocês acham pouco eu dizer que eu estava indo na estrada e apareceu Jesus Cristo e eu fiquei cego? Já contei essa história não sei quantas vezes, e ele me disse que eu era escolhido por ele para ir pregar. Já tenho pregado, já fiz viagens missionárias, estou aqui, e vocês, para me enviarem com a carta de vocês, vão ter que
que reconhecer a igreja, reconhecer de novo o meu ministério e escolher pessoas para me acompanharem. O que é isso? A igreja, Paulo, vai ter que se envolver nesse processo. Curioso, Paulo não era da igreja de Jerusalém, Paulo era da igreja de Antioquia. Então isso mostra aqui um certo aspecto da comunidade cristã, obviamente muito menor do que logo depois e hoje nem se fala. No movimento batista regular, quando se quer consagrar um pastor para o ministério, é curioso isso. A igreja local convida um concílio. Eu já participei de concílios e já fui alvo de um quando eu próprio fui consagrado. O que é isto? Eles convocam pastores de todo o movimento, da própria cidade, de outra cidade. E no meu caso veio pessoas de Natal, de Juazeiro, alguns. E ali ele estabelece com ata e tudo, um concílio. Este concílio provisório, que começa ali e se acaba logo depois da resolução quanto ao exame do candidato, ele se reúne ali a convite da igreja local. Aí eles fazem lá esse concílio, botam em ata, e vão entrevistar o candidato. Fazem perguntas do que quiserem fazer, doutrina, comportamento, testemunho, tudo, o currículo do candidato, tudo. É uma coisa demorada, às vezes uma tarde toda isto. O pastor se retira, o pastor candidato a ser consagrado ao ministério, e aí o concílio vota, e discutem, e eles votam, se aprovam ou não a consagração daquele pastor. Passou, aprovou. Então, o que eles fazem? Eles avisam a igreja que os convidou. Claro, a igreja está lá, como pastor da igreja, os membros da igreja estão lá. Para quê? Igreja local. A opinião dos pastores do campo é que este irmão tem condições, até onde a gente pode ver, de ser consagrado ao ministério. Aí fazem um culto à noite, em que a igreja consagra o seu membro, aquele pastor lá, e convida todos os pastores que estavam no concílio para orarem e fazer uma oração com ele e tudo. Esse tipo de procedimento não é obrigado pelas Escrituras. Então, tem pastores que não fazem isto, igrejas que não fazem assim. Não tem problema, não é uma coisa bíblica no sentido de... Bom, é bíblico, mas não no sentido obrigatório de fazer. Mas seja como for, muitas fazem. Eu acho simpática a ideia, mas é assim. Então, o que eu quero dizer com isso? É que é preservado exatamente esse princípio de que a igreja consagra aquele homem ao ministério, porém, com o apoio, o reconhecimento, mais do que a igreja local, do campo. Pergunta se alguém tem que gosta muito de discutir, né? Polêmico. Então, vai que um polêmico diz, pastor, só para complicar mesmo. E se o concílio não aprovar? O que a igreja faz? Ela decide. Ela decide. Eu já participei de encontros em que o pastor não foi aprovado. E eu não me lembro o resultado, para ser franco. Se a igreja insistiu em consagrá-lo, ou acho que não. Quer dizer, acho que ela não insistiu, acho que ela sugeriu que o pastor estudasse mais, que as respostas foram muito fraquinhas, e depois um outro exame. Acho que foi isso que foi resolvido. Mas o que é certo é que se a igreja disser assim, muito obrigado, agradecemos aos pastores presentes que vieram de longe e tal, mas nós vamos consagrar sim. Está consagrado. É a igreja que consagrou. Agora, fica meio esquisito, por que chamou e tal, é uma questão um pouco discutível isso.
Mas eu só quero dizer para vocês que, pelo menos até algum tempo, eu não sei nem hoje se os batistas seculares ainda fazem isso, quando muito ando um pouco longe dessa questão mais de movimento denominacional e tal, dos batistas seculares. Mas eu gosto, apoio, aprovo e é assim, tem sido assim em muitas igrejas. Vamos terminar nosso pequeno passeio aqui, mostrando o peso da igreja local, reconhecer o dom ou dons, ou a condição ou o ministério de algum irmão. 2 Coríntios 8 e 19. Paulo está aqui fazendo uma campanha para ajudar a igreja de Jerusalém, que estava passando por uma grande necessidade. Então, aqui diz, 2 Coríntios 8 e 19. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça, ministrada por nós para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Paulo fala aqui de um companheiro e não diz quem é, que ia ajudar Paulo, já estava ajudando Paulo no levantamento dessa verba para a igreja de Jerusalém, que estava passando grande necessidade. Detalhe, esse irmão havia se oferecido espontaneamente: apóstolo Paulo, eu lhe ajudo, eu vou dar duro com o senhor para ajudar, acho linda essa sua tarefa de ajudar os irmãos pobres lá de Jerusalém, eu quero participar. Não foi assim. Eu não estou dizendo que Paulo iria ou não aceitar e que seria errado aceitar, eu não estou entrando no mérito. O que eu estou dizendo é, não foi assim. Esse irmão foi eleito pelas igrejas, e aqui é no plural, talvez 2, 3 igrejas que conhecessem bem aquele irmão. Ou seja, foi necessário a igreja reconhecer que esse irmão tinha condições, não sei quais os critérios que ele usaram, obviamente critérios espirituais, morais, mas não sei se algum mais, em termos de condição, se era casado, se era solteiro, se tinha filhos para cuidar, eu não sei. Talvez tinha examinado, não, isso aqui não pode, ele pode querer, ele deseja, mas ele não vai, não é com ele esse tipo de atividade, não vai não. Esse aqui passou pelo crivo das igrejas. 2 Pedro 3,17, é a penúltima que eu vou ler. 2 Pedro 3,17 é um pouquinho mais sutil, mas está aqui. Olha aqui. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. O que Pedro diz aqui é o seguinte: vocês têm responsabilidade, como um grupo, de estarem alertas contra falsos mestres, que era o contexto aqui. Gente, se Deus permitir que o diabo implante um falso mestre entre nós, você acha, que nunca aconteceu, graças a Deus até hoje, mas você acha que um falso mestre levanta e diz: pessoal, é o seguinte, eu tenho uma confissão a fazer. Não vou nem mentir, eu vou ser franco com vocês. Diga, irmão, eu sou um falso mestre. Já viram isso? Impossível. Quanto mais ele puder fingir, disfarçar e parecer com um bom mestre, ele vai fazer isto. E o diabo tem ministros que se transformam em ministros de justiça. São bons em fingir. Jesus diz: lobos com cara de lobo. Não. Lobo com pele
de ovelha. Não vai dizer, eu sou um lobo, eu vou destruir esse rebanho de vocês aqui. Não vai. E agora? Então nós estamos o quê? Vem um homem desse, implantado pelo próprio diabo aqui dentro, com a aprovação de Deus, de acordo com seus propósitos, até para testar mesmo a igreja e provar a igreja. E tem que ser uma revelação do alto. Depois quer que não seja carismático e tenha visões e tal, para o Espírito Santo me indicar, o fulano. Não, nem assim não. Percebam como igreja, como um corpo, estejam atentos. Estejam atentos. É que Pedro diz, espero que não aconteça isso. Acautelai, não suceda que sejam arrastados pelos erros desses subordinados. Claro. Então, compete à igreja identificar, reconhecer ou não. Aí tem alguém que se levanta entre nós, bom de aula, é bom mesmo, bom de Bíblia, conhece a Bíblia. Eu quero dar aula. Pastor, eu quero me candidatar a dar aula. Fale com o coordenador de escola dominical ali, eu autorizo. Aí o outro diz assim, não, eu não quero dar aula não, mas eu quero ser líder de grupo satélite. Vou dirigir na minha casa um grupo da igreja, lá na minha casa. Ok. Aí vai. Aí começa. O professor disse uma coisa ali meio esquisita. O que foi que ele disse? Isso aqui assim. E são os problemas difíceis de um pastor, viu? Será que é uma coisa isolada? Será que é uma coisa aí? Fica de olho já fica assim. Você pensa que o pastor não está de olho no que os professores estão dizendo nas classes? Eu não vou a uma classe, mas chega rápido, uma coisa esquisita que um pastor disse, às vezes é uma esquisitice que passa, não é uma coisa mais grave, às vezes é uma questão que a Bíblia admite uma certa diferença de opinião, mesmo assim é ético que o professor, no caso, chegue para o pastor e diga, nós temos essa pequena diferença, o que a gente faz com isso? A gente já ouve isso comigo, um professor me procurar, pastor Mauro, tem uma coisa aí, arrebatamento e tal, que eu não fecho muito com o senhor não, o que a gente faz? E eu estou ensinando escatologia. Eu digo, diga assim, diga que é um pouquinho diferente de mim, mas que é uma coisa que cabe nas escrituras e tal. Combinei perfeitamente com ele. E ele chegou na aula e disse exatamente, ética total, tranquilo, pronto. Então, se resolveu. Mas se fosse uma coisa mais grave, e eu visse mesmo, o pastor, generalizando, um falso mestre, ele ia ter que tirar esse falso mestre da aula, talvez da igreja, se ficasse lá quieto lá para aprender melhor e observá-lo, não sei. Mas da classe lá é óbvio. Então, é algo muito importante a igreja estar atenta. E vocês fazem um grande favor em chegar e dizer, olha, estou preocupado, o que foi? Eu tenho ouvido isso. Ih, pastor, isso é fofoca. Não é fofoca. Talvez melhor conversasse antes com a pessoa e dissesse, mas é delicado, porque um falso mestre é perigosíssimo, né, e não merece confiança. Então é coisa muito delicada. Mas não se brinca com falso mestre, com má doutrina. Deus mandou matar crianças, mulheres, velhos, na entrada da terra prometida, para que eles não fossem influenciar Israel para os caminhos errados. Zelo de Deus pela palavra, pela pureza, pela santidade dele. Então é algo muito sério. Quero encerrar finalmente 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. Diz assim, 5:20 diz, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Indo agora a 1 Coríntios, direto mesmo, 14:29,
precisa sei lá não. Mas Paulo diz, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, nós vemos claramente, já na época, os que se identificavam como profetas precisavam ser avaliados por quem? Pela igreja. Precisavam ser provados, julgados pela igreja. E é um nome que ninguém gosta. Não me julgue, não me julgue. Tem gente que adora dizer isso. Não me julgue. Como se julgar é proibido pela Bíblia. Eu já preguei uma série de mensagens aqui sobre este assunto e pretendo fazer um livrinho, um dos que está parado aí, esperando tempo. Que é julgamentos proibidos no Novo Testamento e julgamentos permitidos por parte do crente. O crente tem permissão e obrigação de julgar muito mais do que ele pensa. Mas muitos não prestam muita atenção a isso e ficam só na questão de dizer, não pode julgar o coração, intenção não pode julgar. É verdade. Mas eu pergunto, e nós somos feitos só de intenção, é? Você não age não, você não fala, você não reage, você não tem maneira de proceder. Ora, tudo que sai da sua boca, um olhar, um piscar que sai da sua boca, está sujeito a julgamento por parte de irmãos e de igreja. Pode ser julgado. Você disse isso. Não me julgue, eu não estou julgando, eu estou afirmando o que você disse. O que eu não posso dizer é a intenção com que você disse. Aí não dá, porque é seu coração. Mas dizer que você disse, disse. E está errado por isso, ou você empurrou o irmão. Ah, mas você não sabe por que eu empurrei o irmão, você não sabe eu não quero saber, meu amigo. Você empurrou o irmão, acabou-se. O motivo pelo qual você fez não é o caso. Então nós podemos julgar. Aí vem a Bíblia e diz assim, pode julgar os profetas. Os profetas, agora não era um profeta como Isaías, Jeremias, não, eram irmãos que faziam profecias, um pouco diferente isso, mas tudo bem, eram irmãs que o Espírito Santo utilizava para falar profecia mesmo, para valer, é uma coisa séria, pois essas pessoas deveriam ser julgadas pela igreja. Está vendo o poder de vocês? A importância de vocês, a responsabilidade de vocês, do ministério de cada um, começando com o meu próprio. Com o meu próprio, vocês têm que estar de olho em mim, exigentes com o meu comportamento, minha maneira de falar, de agir, do que eu digo, do que eu cumpro. Vocês têm que examinar do que eu ensino, de pessoas que eu aprovo que deem aula. Pastor, como é que o senhor aprova o irmão que está dizendo um negócio daquele? O senhor já sabe, faz 3 meses que as pessoas estão reclamando que ele está afirmando isso, e o senhor não faz nada, porque ele é bonito, é rico, ou ele é isso ou é aquilo, simpático, cheio de gente na igreja, a família dele é grande na igreja. Que negócio de família? Está ensinando errado? Tá. Vamos cuidar dele. Então, essa é a obrigação de um pastor. E quem vai me examinar? Quem vai julgar o meu ministério? Vocês podem julgar à vontade. Meu coração, não. Porque vocês não conhecem, mas eu não conheço de vocês. Mas o meu ministério, meu comportamento, meu testemunho, podem julgar. Eu peço que julguem. E se eu for achado em falta, como diz as Escrituras, no outro caso lá, me tirem. Me advirtam, talvez me dê um prazo, eu não sei o que é, mas se não der jeito, me tirem. Quando nós chamamos um pastor, nós checamos se o próprio irmão tem convicção do seu dom, óbvio. E depois o que acontece? O reconhecimento da igreja. Não vai acontecer de eu chegar aqui, irmãos, é o seguinte, eu escolhi um pastor auxiliar para me ajudar. Ou eu escolhi um pastor titular. Eu vou sair, estou cansado, está aqui, esse é o titular e tchau.
Pastor, e nós? Não, eu estou dizendo que ele é bom para isso, então acabou. O dom de pastor é meu, então vocês aí resolvem com ele e tudo. E tem igrejas que fazem isso, quase. Né? É um grupo de pastores que resolvem qual pastor vai para a igreja tal, faz assim mesmo. São antibíblicos? Não. Eu já expliquei isso para vocês, é aqueles que puxam mais pelo aspecto mais de um grupo liderar a igreja. Mas a parte da igreja é importantíssima. Os diáconos da nossa igreja, são 6 diáconos. Eu escolhi todos eles, escolhi nenhum. Vocês escolheram os diáconos de vocês. Conselho de patrimônio são 5. Ano passado era 6, eu escolhi todos eles. Não, nenhum. Vocês escolheram de acordo com os estatutos. E só. Então, nossa igreja costuma votar, então, para pastores, para diáconos e, de acordo com o estatuto atual, conselho de patrimônio. Esse é o caminho que nós achamos prudente seguir. E outros líderes, coordenadores e tal, o próprio pastor escolhe, às vezes, o conselho, de acordo com o estatuto. Seja como for, checar e reconhecer é o método de Deus para as igrejas do Senhor Jesus Cristo. 44 pregações sobre os dons. Espero que tenha ficado com vocês muito disto, comigo mesmo, no nosso coração, e que cada um exerça o seu dom ou os seus dons com grande responsabilidade e desejo de servir a Deus e humildade para ser examinado pela igreja. Pastor, tem havido muito assim, sobre atuação lá, isso, porque não tem jeito, é uma pessoa séria, uma pessoa mas não está dando, vamos botar noutra coisa, na igreja, noutra área. Isso acontece, irmãos, é a coisa mais natural do mundo. Às vezes a própria pessoa reconheceu. Uma vez nós tivemos uma tesoureira da igreja, 3 meses, ou foi 4, o ano todo pela frente, reconheceu que não tinha o dom, não tinha, não, pastor Mauro, eu vou deixar, deixa, minha irmã, deixe, não se torture não, e deixou, elegemos outra, colocamos outra, tudo bem, né? Então, seja humilde, e avalie a si próprio, e se permita ser avaliado pela sua igreja, ela é a maior autoridade sobre vocês nesta terra. A sua igreja local é a maior autoridade sobre vocês nesta terra. Vamos dizer, em assuntos espirituais. Que aí vem a esposa com o marido e tal, já é uma autoridade pesada também lá. Mas seja como for, nunca se sinta desligada da sua igreja, sem muita satisfação a dar, e eu vou servir naquilo que eu quero. Isso não existe, pelo menos numa igreja que quer ser fiel a Deus como a luz do mundo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender essas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.